Lídia, bom dia Adília, Alcineia, sejam bem-vindos a esta manhã do nosso estudo, da nossa Escola Bíblica Dominical em nome de Jesus. Que a graça de Deus seja abundante sobre a nossa vida, que a graça do Senhor seja abundante sobre esse tempo que passaremos juntos. Bom dia Márcia, Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia Ariel. Não sei se a Vânia está aí do lado. Dona Maria, sejam bem-vindos no nome de Jesus nesta manhã. Nós vamos começar nossa manhã juntos e aí dentro do que temos caminhado pelo livro de Gênesis, dentro da história emocionante e envolvente de José. Nós temos visto plenamente a soberania, o controle e o comando de Deus sobre todas as coisas. Por isso nós vamos começar nessa manhã declarando: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Ele é o Deus tremendo, dentro da sua soberania, dentro do seu governo, dentro das suas mãos que dirigem todas as coisas, que governam tudo, as suas obras, os seus feitos são tremendos e sempre revelam a grandeza e a glória do Senhor. Bom dia, tia Miriam, seja bem-vinda no nome de Jesus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. A esse Deus que é tremendo, a esse Deus que é soberano, a esse Deus que, apesar de tamanha glória, majestade, se importe comigo e com você. Não existe nada, não há ninguém que possa deter o seu poder e a sua autoridade. Quando Deus quer fazer, Ele faz e Ele executa. E Ele faz e Ele executa todas as coisas conforme o seu querer, conforme a sua vontade. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele declara de que é o Senhor quem realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar.
e a gente tem visto isso claramente, de forma muito nítida, na vida de José, a história que temos aprendido nesses últimos domingos. Vamos declarar que exaltamos aquele que é o Cordeiro Santo de Deus. Exaltamos-te, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Exaltamos-te, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Feche os seus olhos nesse instante e nós vamos juntos bendizer e adorar o nome do Senhor em oração. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela bênção desse dia, nós agradecemos ao Senhor pela bênção do sono, do descanso e da proteção durante a noite. Agradecemos ao Senhor nesta manhã pelo privilégio que o Senhor nos dá de juntos estudarmos e aprendermos com a palavra do Senhor. A nossa oração nesta manhã é para que o Teu Espírito ministre ao nosso coração. A nossa oração é para que a Tua palavra seja viva, seja eficaz, seja atuante dentro de nós. Que a palavra do Senhor nos revele, ó Deus querido, o que temos feito de errado, o que precisa ser consertado, transformado e modificado para a glória do Senhor. A nossa oração é para que a palavra do Senhor seja abundante sobre o nosso coração e que dentro de nós ela produza, ó Deus, fruto de arrependimento para a glória do Senhor. Molda-nos, ó Deus, com o poder da Tua palavra, trabalhe dentro do nosso coração com a ação do Teu Espírito e nessa manhã cative os nossos olhos e os nossos pensamentos para ouvir a palavra do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 44. Bom dia, Dorcas. Bom dia, Dorlene. Bom dia, Tarsila, a irmã da Alcineia. Bom dia, o tio da Emilce, o Dário, me fugiu o nome agora. O Dário, seja bem-vindo nessa manhã em nome de Jesus. Liliane, Francisco, bom dia, Nego. Deus abençoe as nossas vidas. Deus te abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 44, onde nós
paramos na semana passada. Livro de Gênesis, capítulo 44, e aí nós vamos ler a partir do primeiro verso. Como a gente tem feito, nós vamos lendo de pouco a pouco, de maneira que a gente leia e consiga ao mesmo tempo trazer aplicações ou ensino da palavra do Senhor para o nosso coração. Livro de Gênesis, capítulo 44, a partir do primeiro verso, nos diz então assim a palavra do Senhor. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poluás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens. E alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançando-os, e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam: por que dizes, meu senhor, tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu servo. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. Eu quero parar aí com você só um instantinho para a gente recapitular bem rapidamente onde nós paramos na semana passada. Movido pela fome, e até mesmo porque eles tinham que mostrar ao primeiro-ministro do Egito, não sabendo eles que era José, o irmão, de que eles não eram espiões, eles também precisavam de resgatar Simeão e levar Simeão novamente para a casa de Jacó, e eles também precisavam de apresentar ao primeiro-ministro, sem saber que era José, o irmão Benjamim. Movidos então por esses objetivos, os irmãos de José desceram ao Egito. E aí, quando eles chegaram no Egito, eles foram surpreendidos porque José quis recebê-los na sua casa. Não bastasse recebê-los no seu palácio, na sua casa, José deu ordem que matasse gados, que matasse reses, que matasse animais propícios para um grande banquete, porque ele receberia pessoas especiais naquele dia. E aí, algo que nós dissemos na semana passada: como os irmãos carregavam um senso de culpa, de remorso por aquilo que eles haviam feito com José, embora Deus estivesse agindo com graça, embora José estivesse agindo com graça, com bondade e com misericórdia, os seus irmãos, movidos pela culpa, movidos pelo medo, movidos de que o erro lá atrás fosse descoberto, eles não conseguiam carregar uma sensibilidade para enxergar a manifestação de graça, de bondade e de misericórdia em todas essas coisas. Sempre havia um peso de receio, de medo, de pânico e de culpa. Logo depois disso é o episódio em que José então diz para esconder o copo de prata, o copo que ele usava nas suas refeições, no saco do mantimento de Benjamim, o mais novo. Deixa-me eu apenas esclarecer algo para você, para que não fique duvidoso. Porque quando o mordomo vai atrás dos irmãos,
o mordomo ele diz que o copo de adivinhações de José está em um dos sacos de mantimentos. Era uma cultura entre os egípcios de que tinha-se esse copo em que a pessoa bebia e supostamente ela adivinhava coisas a respeito da vida. Mas, embora José tivesse um desses copos, lembre-se sempre que José nunca atribuiu as adivinhações ou interpretações dos sonhos, fosse do copeiro, fosse do padeiro ou fosse do faraó, ele nunca atribuiu a si mesmo ou a qualquer tipo de utensílio. Sempre que ele decifrava, sempre que ele interpretava sonhos, ele sempre atribuía todas as adivinhações, todas as interpretações de sonhos, ele sempre atribuía a Deus. Era uma cultura entre os egípcios, esse copo em que se bebia, um copo que era marcado, um copo que era pessoal, atribuía-se adivinhações a ele. Entretanto, ainda que José fizesse uso desse copo como uma cultura, como algo costumeiro, em que cada pessoa tivesse o seu copo pessoal, não apenas uma questão de cultura, mas era um copo pessoal, José ele nunca e nem estava atribuindo interpretações de sonhos ou adivinhações por causa desse copo pessoal, apenas a título de esclarecimento. E aí então, quando o mordomo vai atrás dos irmãos e fala de que o copo tinha sido furtado, de que eles estavam retribuindo o bem com o mal, eles são confrontados. E aí eles dizem, longe de nós executarmos tal coisa. Então investigue, olhe dentro de nós, olhe dentro dos nossos sacos o que há de errado. Perceba vocês a reação diferente em quando eles são recebidos na casa de José. Como eles carregam o peso de uma culpa lá atrás com o que eles fizeram com o irmão, quando eles recebem algo de bom, eles estão receosos, há medo, há pânico, há um pavor, há um pé atrás. Eles não estão completamente entregues ali diante daquele palácio, porque eles ainda guardam um senso de culpa. Diferentemente de agora, que eles sabem de que eles não furtaram. Eles sabem que eles são inocentes, por isso, calmamente, tranquilamente, eles dizem, podem revistar todos os sacos, porque não há nada do primeiro-ministro em nós. Vamos lá, galera, abre cada um aí o seu saco de mantimento e vamos mostrar ao mordomo de que eles estão equivocados. São reações completamente diferentes. Porque agora eles não carregam culpa, agora eles estão tranquilos, eles sabem que eles são inocentes, por isso não há receio algum de que todo o material seja vasculhado. Porém, quando o copo é encontrado no saco de mantimento de Benjamim, a reação instantânea e coletiva então rasgaram as suas vestes. Gênesis 44, versículo 13. Então rasgaram as suas vestes. Ao rasgar as vestes, o rasgar das vestes no Antigo Testamento é símbolo de arrependimento, não é símbolo de medo, é um símbolo de arrependimento, é um símbolo de humildade, de estar completamente sensível e entregue. Aqui é como se eles estivessem dizendo assim, nós nos rasgamos, nós nos colocamos nus diante dessa situação. Eles rasgaram as suas vestes, eles estão se dando o conhecimento pleno. Joel, o profeta Joel, ele diz para a gente se apresentar diante de Deus, não apenas com o rasgar das vestes, mas com o rasgar do coração, demonstrando completamente quem nós somos e o que há dentro de nós, nos mostrando praticamente nus diante do Senhor, com aquele sentimento de que nós estamos completamente entregues, não há nada de oculto dentro de nós, estamos à disposição completamente diante de Deus. E aqui quando os irmãos, eles veem que o copo foi encontrado, eles rasgam as suas vestes. Verso 14 de Gênesis 44 em diante, então diz assim, e chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Preste atenção na ênfase que é dada agora em Judá. Os outros irmãos estão juntos,
Mas perceba a ênfase em Judá. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: que é isso que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Preste atenção. Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: até aí por enquanto. Deixa-me eu recapitular a história há uns capítulos anteriores. Quando Jacó disse, quando os irmãos voltaram a primeira vez e disseram que o primeiro-ministro disse que quando eles voltassem para resgatar Simeão era para levar Benjamim, Jacó ele disse que isso jamais iria acontecer. E aí Rúben, o mais velho, ele disse assim então: olha meu pai, pelos meus filhos e por mim, deixe que a gente leve Benjamim até o primeiro-ministro e lá então a gente resgate Simeão e voltemos. Jacó ele disse que isso não iria acontecer. Apertados pela fome, pela dor do estômago vazio, Jacó então disse que era para eles descerem. E aí não mais Rúben se coloca como fiador, mas em Gênesis 43, no versículo 9, Judá se coloca como o fiador. Judá se coloca como responsável de, se algo de ruim acontecer com Benjamim, eu serei culpado para contigo para sempre. Isso está registrado em Gênesis 43, versículo 9. Quando Judá diz: eu serei responsável por Benjamim, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Quando nós estudamos esse capítulo de Gênesis 43, eu disse a vocês de que o termo culpado ali que Judá usa, ele diz assim: eu me faço pecador no lugar de Benjamim. E aí nós fizemos uma ponte, porque da linhagem de Judá, da descendência de Judá, virá o Messias, o Filho de Deus, o Altíssimo, aquele que futuramente, aquele que na era do porvir se faria culpado, se tornaria pecador em nosso lugar, sendo fiador da nossa aliança com o Pai Celestial. Judá aqui, ele está tipificando, apontando para Cristo. E quando o copo de Benjamim, quando o copo de José, é encontrado dentro do saco de cereal de Benjamim, quem se coloca como o advogado de Benjamim é exatamente Judá. E aí, ao se colocar como advogado de Benjamim, ele não está apenas defendendo o seu irmão, mas ele está apontando para aquilo que Cristo Jesus faz por mim e por você hoje, ou quando ele sofreu no madeiro em nosso lugar. Ele está pleiteando, ele é o nosso justo advogado, que está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos, mas também para nos livrar de acusações feitas por Satanás, ou até mesmo para nos justificar, para declarar que nós já fomos alcançados pelo seu sangue, por isso nós somos absolvidos de erros, estamos inculpados diante da presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Dessa maneira, por isso que Judá, ele se coloca diante do primeiro-ministro e aí então ele começa a defender, a advogar a vida do seu irmão Benjamim. Mas não apenas a advogar no sentido de tentar inocentar a vida do seu irmão, mas perceba você também
que ao inocentar o seu irmão, ele não diz: o meu irmão é inocente. Ele se coloca no lugar do seu irmão para que o seu irmão se torne inculpado e inocente diante de um erro. Judá está apontando, Judá está tipificando, Judá está mostrando, Judá está fazendo algo que Cristo faria por nós muitos anos depois, quando ele assumisse o madeiro na cruz do Calvário. Dessa maneira, Judá ele está tentando livrar o seu irmão, enquanto ele abre mão da sua vida por causa do seu irmão, que é exatamente, ou foi o que exatamente Cristo fez por mim e por você. Ele abriu mão de todo o seu estado de glória, ele abriu mão de todo o seu ser igual a Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele abriu mão de toda a sua vida, ele deu a sua vida por nós, exatamente para que hoje pudéssemos ter vida e uma vida em abundância e com qualidade. Por causa disso, você tem então Judá, ele se colocando na brecha, Judá como um intercessor, Judá como um mediador, Judá como um advogado, alguém que está se colocando na brecha pelo seu irmão. A gente vai dar um salto do verso 18, e aí eu queria que você lesse comigo, lá agora em Gênesis 44, verso 32, 33 e 34. Gênesis 44, 32, 33 e 34. Quando Judá ainda diz assim: porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se eu não o tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Perceba você aqui de forma muito clara e enfática. Judá está dizendo: suba o meu irmão, e no lugar dele eu ficarei. Judá está assumindo a mesma posição de que Cristo, como eu disse, assumiu no madeiro. Judá ele está representando, ele está tipificando, ele está apontando para o sacrifício futuro e glorioso de Cristo Jesus. Ele diz: eu me torno culpado no lugar de meu irmão Benjamim. Eu pago a dívida do meu irmão Benjamim com a minha vida. Fique eu escravo no lugar de Benjamim, mas reaveja, dê novamente o meu irmão, que seja possível o meu irmão retornar à casa do meu pai, porque eu não quero ver o mal que vai sobrevir à vida do meu pai se o meu irmão não voltar juntamente com ele. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com os seus irmãos. Aqui eu chamo a sua atenção, porque lá atrás, no verso 13, eles rasgaram as vestes. Ao rasgar as vestes, eles estão dizendo assim: nós estamos completamente envergonhados, nus diante de vocês. Não há nada mais para a gente esconder. No verso 16, eles dizem assim: achou Deus a iniquidade de teus servos. Aqui eles estão confessando um erro que eles fizeram há quase 25 anos atrás. Eles estão dizendo: o Senhor Deus viu o nosso pecado. O Senhor está nos visitando por causa do nosso erro. O Senhor enxergou a nossa iniquidade. E o Senhor agora está nos cobrando por causa da nossa iniquidade. E aí não apenas confessaram, mas eles também dão prova de arrependimento. E isso é nítido, isso é muito claro na vida de Judá. Talvez você diga assim: e os outros irmãos? Eles não disseram nada? Mas perceba vocês que o verso 16 diz assim: achou Deus a iniquidade de teus servos. É uma confissão coletiva. Todos estão se colocando: o Senhor Deus, o Deus do nosso pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele viu a nossa iniquidade. É uma confissão coletiva. E a atitude de Judá,
representando ou tipificando ao Messias, demonstra claramente um arrependimento por parte de todos os seus irmãos. Perceba você que Judá ele não pensou em si mesmo. Judá abriu mão da sua vida por amor, por misericórdia, não apenas por ter falado ao seu pai de que se Benjamim não voltasse, ele ficaria no lugar, ou morreria no lugar de Benjamim, conforme ele havia dito ao seu pai Jacó. Eu chamo a sua atenção porque a atitude de Judá é uma atitude completamente diferente de 20 a 25 anos atrás. Aquele episódio em que Jacó manda José descer onde os seus irmãos estão pastoreando. E aí ele vai para Siquém, eles não estão em Siquém, mas eles estão em Dotã. Quando os seus irmãos veem José, a reação é: lá vem o sonhador, vamos matar o nosso irmão. Agora, completamente diferente. Lá atrás, um peso de vingança, um peso de querer executar justiça, se é que podemos dizer assim, um peso de inveja, um peso de raiva, por causa do favoritismo de Jacó, por causa do presentinho, enfim, a intenção e o desejo maligno é: vamos destruir, vamos acabar, vamos matar com a vida do nosso irmão. Lá atrás, eles não pensaram em poupar a vida de um irmão, não mataram, mas eles venderam. Eles não pensaram, eles não mediram esforços para poupar ou para tentar preservar a vida. Em contrapartida, agora, livres de culpa, confessado o pecado, livres de qualquer remorso, agora eles estão dizendo: fique eu, Judá, no lugar do meu irmão, e volte Benjamim junto com os meus irmãos, ou fiquemos todos nós como escravos, como eles dizem lá no verso 9, e nós ainda seremos escravos de meu Senhor. Perceba que agora sim eles estão demonstrando um completo arrependimento. Talvez você diga assim: por que José está fazendo tudo isso? José, ele está de fato colocando seus irmãos à prova. E ao colocá-los à prova, José está realmente tentando identificar ou diagnosticar se realmente houve arrependimento por parte dos seus irmãos. E aí talvez você diga assim: mas pastor, perdoar alguém independe de arrependimento. Calma, porque José, ele está apontando para Jesus Cristo. Nós somente somos perdoados por Deus quando há arrependimento. As Escrituras em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, essa expressão confessarmos significa dizer não apenas da boca para fora, mas do íntimo do coração. Não está ligado a um remorso. Eu fiquei entristecido por ter contado uma mentira, mas quando eu me sinto encurralado, eu conto uma mentira novamente. A expressão confessarmos significa se apresentarmos diante do Senhor arrependidos, verdadeiramente entristecidos por aquilo que fizemos, o Senhor nos perdoará. O perdão de José não estava ligado ao arrependimento dos seus irmãos. José já tinha dado várias provas, ou deu várias provas de graça, de bondade e de misericórdia, como falamos até na semana passada. Mas agora, ao se apresentar aos seus irmãos e para abraçá-los, como a gente vai ler agora o texto, e para que os seus irmãos realmente desfrutem de graça e dessa bondade e dessa misericórdia, José está tentando diagnosticar se realmente eles estão arrependidos, se eles reconhecem o erro que eles cometeram há anos atrás e as consequências que esse erro trouxe para a vida deles. Gênesis 45, então, para a gente quase que fechar o nosso assunto de hoje, Gênesis 45, a partir do primeiro verso, diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença.
aqui ele está dizendo todos os egípcios, mordomos, camareiros, todos que são dos egípcios, todos os seus servos e empregados. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Para aqui um pouquinho. Depois de entender e de perceber que os seus irmãos estão arrependidos do mal que eles fizeram, depois de perceberem nos seus irmãos de que eles não estão mais preocupados em si mesmo, que eles até mesmo se dão como escravo por causa da vida de Benjamim, ou de que Judá até oferece mesmo para ficar no lugar de Benjamim, ao perceber de que eles não mais pensam de forma individual e sim coletiva, José então pede para que todos saiam e fiquem apenas os seus irmãos. Tente perceber ou tente ao menos imaginar o medo, o receio, o pânico e a insegurança que destilava ou que assim inundava o coração dos seus irmãos. Talvez os seus irmãos agora pensassem: vamos todos morrer. Não apenas Benjamim, todos nós seremos destruídos por este homem. Ele é homem que tem poder tanto para dar vida quanto a morte. Todos saíram e nós estamos sozinhos com este homem que nós não conhecemos. Mas no meio de todo esse medo, de pânico e de pavor, diz o verso 2, José levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios que estavam fora das câmaras dos aposentos reais, eles ouviam o choro de José. E nesse instante, José então retira toda a sua roupagem de primeiro-ministro e ao olhar nos olhos dos seus irmãos, ele diz: Eu sou José. Eu sou o irmão de vocês. Eu sou aquele que vocês venderam. Eu sou aquele que supostamente estava morto para vocês. Eu sou aquele que vocês odiaram por um longo tempo. Eu sou aquele que vocês lançaram dentro de uma cisterna. Eu sou aquele que foi vendido como um escravo indigno aos midianitas. Eu sou aquele que era o queridinho, o favorecido dentro da casa dos nossos pais. Eu sou o irmão de José, de vocês. Eu sou o irmão de Benjamim. Eu sou filho de Raquel e de Jacó. Eu sou o sangue do sangue de vocês. Não sei expressar direito o misto de emoções agora que há dentro desse cenário de choro por parte de José e ao mesmo tempo o receio dos irmãos, porque você vai perceber nos próximos versos que eles estão meio que estagnados, eles ainda estão tomados de medo, eles ainda estão apavorizados. Veja o que diz o restante do 3 em diante. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe responderam, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Quando eu digo a vocês de que há um misto de sentimentos, há um misto de alegria por parte de José, há um misto de espanto, de surpresa por parte dos seus irmãos, há um misto de medo por parte dos seus irmãos e de o que agora esse nosso irmão pode fazer conosco, porque agora ele está acima de nós, ele é uma autoridade, ainda que ele seja o nosso irmão, ainda que ele tenha se revelado como nosso irmão, ele pode fazer qualquer tipo de coisa que destrua ou que desgraça a nossa vida. Perceba vocês que eles estão tomados pelo medo, eles estão tomados pelo pânico, a ponto de no verso 4 José dizer assim: disse José a seus irmãos: agora cheguem-se a mim, venham, se aproximem a mim.
E aí a expressão hebraica de chegai-vos a mim é uma expressão de intimidade. José está dizendo assim: abram mão desse medo, lancem por terra o receio, joguem para baixo a roupagem de pânico, de medo, de insegurança e abracem-me, beijem-me. É a expressão que José usa de chegai-vos a mim, de venham, me abracem, venham, me beijam. Há anos que a gente não se vê. José está convidando seus irmãos para um abraço de graça, de reconciliação. José está convidando seus irmãos para um abraço de restauração. José está convidando seus irmãos para um abraço de não fiquem preocupados, desarmem o coração de vocês. Não há receio, não há medo, eu não vou fazer vingança sobre a vida de vocês. Eu estou completamente em paz e desarmado diante de vocês. Por isso, José não apenas revela quem ele é aos seus irmãos, mas ele traz um senso de podem se aproximar, não fiquem com medo, eu amo vocês, podem me abraçar, podem me beijar, eu continuo sendo irmão de vocês, eu amo vocês. As coisas que aconteceram, elas aconteceram de forma surpreendente, mas eram planos da parte do Senhor. Veja a maneira como José encerra a história de hoje. Verso 5 até o verso 9 diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Preste atenção, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Preste atenção, Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Preste atenção, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José. Preste atenção, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Eu quero encerrar com você nessa manhã, nessa questão tão enfática de José, ao reconhecer a soberania de Deus na sua vida, na dos seus irmãos, na terra do Egito e entre os seus. Por 4 vezes, de forma enfática, José está dizendo, não foram vocês, Deus me enviou, Deus me enviou. E não foram vocês, Deus me enviou, Deus é quem me pôs. E aí eu chamo a sua atenção porque José está dizendo assim, eu estou num cargo de superior, eu estou num cargo de importância, eu estou acima de vocês, mas não é por quem eu sou, não é por aquilo, pela grade curricular que eu tenho, não são pelos meus certificados, não são pelas minhas obras, não são pelos meus afazeres. Eu estou superior a vocês, ou eu estou acima de vocês, não porque eu quis, não porque eu escolhi, mas foi Deus que me colocou. E Deus me colocou nesta posição para nos preservar. Deus me colocou nesta posição para preservar, para conservar a sucessão da nossa família, dos filhos de vocês, do nosso povo, do povo de Israel, do povo de Deus. Perceba a humildade, a modéstia, a simplicidade, a vida simples que há de José, mesmo estando acima dos seus irmãos, e agora, entre aspas, podendo, quem sabe, executar vingança ou trazer à tona algo que aconteceu há tantos anos atrás. José, não de forma carnal, não de forma maligna, mas de forma movida por Deus, ele diz, fiquem tranquilos, desarmem o coração de vocês. Vocês me venderam.
Lá na frente ele vai falar: o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. Lá no capítulo 50, se não me falha a memória. Mas José está dizendo assim: perceba, foi Deus quem me trouxe para esse lugar. Foi Deus quem me tirou da casa dos meus pais. Foi Deus quem me tirou do meio de vocês. Foi o Senhor quem permitiu que todas essas coisas acontecessem para que eu chegasse aqui. Foi Deus quem me trouxe. Foi Deus quem me colocou neste posto. Foi Deus quem me colocou neste lugar. José, em momento algum, ele atribui que a posição que ele está, em momento algum, ele atribui que aquilo tudo é recompensa, é fruto das suas ações. Pelo contrário, ele sempre diz, e de forma enfática ele declara: foi Deus quem me colocou neste lugar. Ao mesmo tempo, José ele reconhece plenamente a soberania de Deus. O Senhor majestosamente, o Senhor de forma surpreendente, o Senhor gloriosamente, o Senhor graciosamente, é Ele quem conduz todas as coisas. E José está dizendo, mesmo que nem sempre a gente consiga compreender a maneira como Deus vai remanejando as pecinhas do quebra-cabeça, no final, quando o cenário estiver completamente montado, nós vamos enxergar perfeitamente. Deus conduziu a história, Deus conduziu a nossa vida, Deus conduziu cada capítulo da minha vida, cada cena, individualmente, mas de forma gloriosa, nos trazendo a imagem final de que é Ele quem conduz todas as coisas. Dessa maneira, com a palavra de Paulo aos Romanos, Ele sempre faz todas as coisas contribuírem ou cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Não foram vocês que me enviaram, foi Deus que me enviou. A gente chega ao final do reencontro de José com seus irmãos, ao final da revelação de José aos seus irmãos, de forma surpreendente, quando não há mágoa, quando não há receio por parte de José e nem mais agora por parte dos seus irmãos. E aí José lhe declarando completamente: foi Deus quem me trouxe para esse lugar. Eu queria que a gente terminasse pensando de que posições que nós ocupamos no dia a dia não é por nosso mérito. É o Senhor quem nos colocou no devido lugar em que estamos. A menos que você tenha procurado com as suas próprias mãos, cavado com as suas próprias mãos ou pisoteado sobre pessoas para chegar onde você chegou. Caso contrário, o lugar onde você está, a posição que você assume, por mais nobre, por mais sublime que seja, não é por mérito, não é pelo seu esforço, não é pelo seu empenho, é sobretudo porque é da vontade do Senhor. Não estou dizendo para que você seja relaxado, no sentido de, bom, se é o Senhor quem governa tudo e quem age, eu não preciso de estudar, eu não preciso de me aprimorar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou querendo chamar a sua atenção de que o lugar em que assumimos, por mais honroso que seja, não é fruto das nossas mãos. É graça da parte do Senhor para com a nossa vida. O que nós conquistamos aqui nesse mundo não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso empenho. Foi o Senhor quem quis te dar. É Ele quem nos presenteou, graciosamente e misericordiosamente. Um outro desafio, e aí é desafiante. José ele não agiu de forma carnal. José não agiu de forma humana. José não agiu impulsionado pelas emoções. José não agiu impulsionado pela razão de eles me ofenderam, eles que me peçam perdão. Perceba vocês que foi José quem disse assim: venham, aproximem-se, podem me abraçar, me beijem. Eu não guardei remorso de vocês. Eu não estou com receio do que vocês fizeram por mim. O ofendido estendeu a mão ao ofensor. Quem poderia executar justiça estendeu as mãos de graça e de misericórdia. Aquele que deveria ser abraçado, ele se abriu para abraçar os seus irmãos. Ou ele disse: podem vir, me abracem, vamos nos alegrar e rir por aquilo que já passou.
O ofendido é que veio ao encontro do ofensor. Na nossa vida não foi diferente. Foi o Senhor, aquele quem nós ofendemos, que veio ao meu e ao seu encontro. Isso é graça, favor imerecido. Isso é misericórdia da parte do Senhor para com a nossa vida. Isso nos faz pensar de que nós temos bebido de uma fonte e nós precisamos de transbordar daquilo que a gente tem bebido. Foi Deus, Cristo, quem veio até nós. Se alguém te feriu, não espere apenas o ofensor vir até você. Talvez movido pela culpa, ele esteja cheio de medos e de receios. Como que ele vai me receber? Como que ele vai reagir quando eu for até ele? Então não perca tempo, vá você até ele. Demonstre que o seu coração está desarmado. Se há paz no seu coração para perdoar, por que não paz para ir ao encontro do ofendido e demonstrar graça, amor, misericórdia e liberar perdão? Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos porque a palavra do Senhor fala conosco. A nossa oração é para que, movidos pelo Teu Espírito, o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Estenda a nós nessa manhã a Sua graça e a Sua misericórdia, em o nome de Jesus. Amém e amém. Encerramos a nossa escola bíblica. Desejamos a você, a sua família, um excelente domingo e um domingo, sobretudo, abençoado pelo Senhor. Às 19 horas, nós nos encontraremos na nossa igreja também para o nosso culto de celebração, noite de festa, quando aqueles que ofenderam a Deus, mas agora resgatados, são convidados a se assentarem à mesa com Cristo Jesus. Prepare-se para sentar-se com o Senhor na mesa do Altíssimo nessa noite e desfrute do descanso físico e espiritual que o Senhor Deus preparou para você e para sua família nesse dia. Até logo, Deus te abençoe em nome de Jesus.